Boa noite, Oswaldo, tudo bom? Bem, Fabio, boa noite. Tudo Graças a Deus, jóia? bem. Tudo jóia. Sejam todos bem-vindos aí à nossa live semanal do Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos começar aqui com o nosso Gota de Paz. Sim, Vamos lá. Mensagem 34. Alegra coração. A luz sempre é presente quando a tua janela está aberta. O amor sempre conforta quando assim tua vontade permite. Deixe fluir em ti os rios da criação, para que esses possam te trazer a alegria de ser e de estar em harmonia com tudo que te cerca. Tudo tem um porquê, nada está solto nas mãos de Deus. Ainda ontem havia um certo vazio, hoje já não está mais aqui. Alegra, alegra coração. Há tantos ainda para descobrir, quantas estradas, quantos sóis e luas ainda brilharão em nosso percurso. Desanimar é deixar de ser. Um filho de Deus, por natureza, traz o encanto, a doçura, a alegria mais pura em si, pelo simples fato de ser quem é. Alegra coração, alegra. A vida ainda pulsa e as colinas ainda estão lá, tão verdes, tão entregues aos ventos mornos, às chuvas de outono. Sente e apenas gratidão por ti, por mim e por tudo que tem nos acontecido, nesse caminho sagrado tão real. Uma mensagem aqui de incentivo, né? A gente manter sempre a alegria de viver. Por muitas vezes, né, a gente vive num mundo de provas e expiações e a gente está sempre, por várias vezes na vida, a gente fica desanimado, né, desacorçoado, né, querendo, né, encerrar o ciclo da gente aqui pela nossa vida. Mas a gente tem que entender, né, como diz aqui a mensagem, que vários sóis, várias coisas irão acontecer na nossa vida ainda, né? A gente tem que estar sempre, né, com o coração aberto, com a mente aberta, para a gente ter esses novos aprendizados, essas novas experiências, porque a, na vida tudo tem tudo termina, né, Oswaldo? Mesmo a tristeza, mesmo a alegria, tudo termina e recomeça tudo de novo. Então a gente tem que estar sempre pronto para seguir adiante. fala manter a janela aberta, né, que você falou aí, ó, o coração, permitir, né, que a vontade, fazer com que a vontade permita. Ele diz que nós temos tanto para descobrir. Estudando, né, os ensinamentos de Jesus, e você falou aí, né, mundos de provas e de expiações, e Jesus ele vem, na verdade, nos ensinar, né? Eles usam como consolador, né? Aquele ser que vem nos explicar muitas coisas. Jesus ele tenta mostrar isso para a gente, né? O Espiritismo, seguindo os passos de Jesus, ele também o faz. Ele diz, né? Esse mundo não é um mundo maravilhoso, né? O mundo em si ele não é maravilhoso para nós. Por quê? Porque nós ainda não estamos prontos, né? Nós ainda não aprendemos o que temos que aprender, né? Ele diz, temos tanto para descobrir. A nossa vida ela é ainda a de uma criança, né? Nós nos alegramos com algumas coisas, nos entristecemos com outra, perdemos o encanto por uma coisa, achamos às vezes encanto por outro. Nós, né, na nossa mente, no nosso ainda pouco entendimento, a gente fica esperando da vida que ela seja, por ela em si, felicidade o tempo inteiro. E nós vamos perceber que a felicidade ela não está nas coisas, mas sim em nós. A gente leva muito tempo para descobrir isso e às vezes quando, né, você mesmo falou, a gente sempre fala, né, é difícil quando uma pessoa chega a uma casa espírita e você fala para ela que o mundo é de provas e expiações, que é assim mesmo, que nós vamos passar por coisas. As pessoas não querem isso. Né? E a gente está falando, né, da prece, ainda a gente vai falar do item do Evangelho
dessa noite, mas nós ficamos esperando que Deus ele esteja ali para apenas nos dar as coisas que nós queremos, tirar as coisas ruins e nos dar as coisas boas. Mas nós vamos perceber que não é Ele que dá, e não é Ele que tira dessa forma direta, né? É nós que, através do nosso pouco entendimento, nós criamos problemas e esses problemas nos tiram a paz. E depois, quando nós entramos num problema ou nós criamos um problema, é difícil você sair dele. Tem que ter uma postura. Por isso que a gente fala assim, o mundo ele é propício para acontecer coisas erradas. Mas quando a gente lê e fala assim, né, quando a gente olha a natureza em si, por exemplo, as belezas naturais que nós temos no mundo, vamos dizer assim, quando a gente não tem problema, quando não nos falta dinheiro, que é uma coisa que a gente corre atrás o tempo inteiro, quando a gente não tem preocupações na vida, a vida é maravilhosa. Quando a gente tem problema na vida, é muito difícil você olhar as coisas bonitas da vida. Por quê? Porque você tem ali como se fosse, no pensamento, a gente tem como se fosse uma pedra no sapato incomodando. Mas ela está incomodando quem? Ela está incomodando a mim, a minha mente, o meu entendimento. E eu quero que ela saia por si só, num passe de mágica. E não é assim, né? Eu tenho que saber por que é que aquilo chegou e o que é que eu tenho que fazer com isso. Né? A gente sabe e aprende, como você falou, as coisas vão, as coisas vêm, né? Nós vivemos, na verdade, de ciclos. O único ciclo que ainda nós não entendemos e que ainda é difícil é a morte. A gente fala para a morte não tem solução. Tem sim. Porque a morte no entendimento, por exemplo, do nosso mundo, ela é um ciclo. Ela morre o corpo material, a vida segue. Né? Então, o nosso entendimento é que está errado. É a nossa verdade que está errada. Né? Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos encontrar um entendimento para que os problemas não aflijam a mim de uma forma de tirar o meu sossego. Que eu tenha a mente voltada para entender o que está acontecendo e seguir em frente. E viver com o que a vida me dá. Fácil isso? Não. Esse é o segredo, como diz, o segredo da vida. É você se achar onde você estiver, ser feliz. Porque nós não somos felizes porque nós estamos vivos, nós somos felizes pelas coisas que nós temos. Nós contamos as coisas que nós temos. Se me falta uma coisa, eu deixo de ser feliz. Quando eu noto que me falta alguma coisa, a minha felicidade vai embora. Ela estava ali até aquele momento, até eu perceber que me faltou alguma coisa. E o que eu preciso? Eu preciso entender isso. Por que está chegando isso? O que é que está acontecendo? Por que eu não consigo essa felicidade? Porque eu estou colocando essa felicidade em coisas. Né? Então a gente percebe assim, coisas que eu não tenho, tem pessoa que é muito feliz com aquilo que eu tenho. E eu não. Eu quero coisa que eu não tenho. Então é difícil. Então a gente percebe que o que Jesus vai nos ensinando é a gente valorizar as coisas ou entender o motivo ou o objetivo da vida. Qual é o objetivo da vida? Essa é a ideia de Jesus, esse é o entendimento do Espiritismo. Né? Então, o Gotas de Paz ele diz, né, eu tenho que estar pronto para as coisas da vida. Eu preciso ser feliz com o que o mundo tem, ou com o que o mundo me dá. Correr atrás de sempre estar, né? Estarmos buscando coisas boas, mas contente com o que eu tenho. Aqui, deixa eu ver o que a Rosângela colocou aqui. Caminhamos muito nessa jornada terrena para chegar nesse nível espiritual. Demorei, mas hoje vivo uma mais em paz e saudável física e espiritual, depois de várias mudanças pessoais. Só agradeço ultimamente. É isso, na verdade a gente vai, né? E essa é a ideia do Espiritismo, é nos ensinar a achar essa felicidade com o que se tem. Né? O que a Rosângela está dizendo aí é maturidade espiritual. Na verdade,
a gente não valoriza o nosso entendimento, a gente não valoriza o que a gente é, ou a gente não busca entender o que se acontece na vida. Eu vivo como se fosse criança. Eu choro, eu esperneio, eu grito, eu brigo, eu reclamo e acho que isso é normal. A gente fala assim, não pode ser normal. Eu tenho, tá lá, a gente diz, não faço. Não é maturidade espiritual. Mas a busca nossa, ela tem que ser constante. A gente não pode ficar contente apenas com o que nós temos. Nós temos que estar buscando mais. Por quê? Porque nós temos capacidade. O problema nosso e a maioria, a gente fala assim, o segredo, né? Quando a gente fala em segredo, você pegar todos os livros que vão falar sobre segredo da vida, ele não ensina a palavra mágica. Ele ensina domínio de si mesmo. O que nós fazemos? Nós não temos domínio sobre nós. Porque qualquer coisa na vida me tira o meu sossego. Como se eu não fosse dono, por exemplo, da minha mente. Se eu não fosse dono da minha razão. Eu me deixo levar, né? E falo assim, se você for buscar, né, os psicólogos, os psiquiatras, o que eles falam? É domínio sobre si. Domínio sobre as suas emoções. Fala assim, o que é? Eu me deixo levar por um acontecimento a ponto de parecer que eu não existo. Né? Usam-se termos para a mente que nós devemos tomar a mente como se fossem rédeas de cavalos, né? Que é os mais antigos que falavam isso, ainda não tinha o carro, eles falam, a minha mente é um cavalo indomado que sai sem destino por aí. Pula cerca, entra onde quer, e eu, o ser, que é essa mente, o que deveria ser dono dessa mente, deixo ela correr do jeito que ela quiser e fazer o que ela quiser. Só que o dono da rédea sou eu. E eu tenho que puxar essa rédea e falar, não, por aqui não vai, fica para cá, para lá. Ter o controle. Né? E, na verdade, nós não fazemos isso. Nós nos deixamos levar como se fosse a mente algo separado de nós. Como se fosse algo que tivesse vida própria. E não deve ser. Né? A inteligência sou eu, o ser inteligente sou eu. O ser que devo mandar, coordenar, comandar. Né? Então, o que nós devemos fazer? Nós nos preocupamos com tanta coisa, nós perdemos, às vezes, tempo com coisas que não nos instruem, e nós não nos instruímos em relação a isso. Em relação à vida, em relação ao que eu sou, em relação ao que eu devo ser, como que eu devo ser, o que eu devo fazer, como que eu devo agir, por que eu ajo assim, por que vem isso na minha mente, por que eu me deixo levar quando acontece alguma coisa, eu perco o meu controle. Né? O controle é meu. Como é que eu perco ele? Porque eu me deixo levar, porque eu esqueço quem eu sou. Eu esqueço que eu comando. Então, ele fala assim, é fácil, como diz, não é. A Rosângela diz ali, né? É tempo, sim, mas aprendendo. A vida, né? As pessoas usam um termo, acho que até nome de livro espírita, é a vida ensina. A vida ensina, ela mostrou que aquele caminho não deu certo. Por que eu vou insistir nele? Aquilo que eu fiz não foi bom, por que eu vou fazer novamente? Existe aquele ditado que diz, errar é humano, persistir no erro é burrice. Ou seja, eu já fiz uma vez e não deu certo, eu preciso mudar. Para isso, eu preciso perceber o que está acontecendo. E às vezes a gente vive a vida não percebendo o que está acontecendo, se deixando levar. Então, diz, eu sou o dono, eu sou a mente, eu sou esse ser que pensa, eu preciso pensar. Dizem, né, os espíritos, que nós somos os seres inteligentes da criação. Os seres que têm a inteligência, que podem usar dela. Mas ela tem que ser usada a meu favor. Ela não pode ser usada contra. O que a gente tem feito, e essa é a ideia, o Espiritismo é a ideia de Jesus, e a gente está falando disso constantemente. Quando a gente termina aqui o Evangelho, a gente sempre faz na oração.
que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia aquilo que nós falamos hoje. Nós temos hoje, né, a gente conversava hoje, né, que fica gravado lá a live que a gente faz. Né? A gente até brincou, né? Tem gente que assiste ao vivo, hoje tem 13, né, 12 para 13 aí ao vivo, e depois no Instagram vários vão entrando, né? Até a gente até brincou que a gente devia falar bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, por quê? Porque cada um vai assistir no horário, mas ela está ali gravada para que eu possa ouvir, pegar trechos, adiantar, onde está, né? A gente até brincava hoje, falava de fazer cortes, né? Pegar esses trechos mais interessantes e colocar. Mas as pessoas têm em casa, né, a ferramenta de mexer nisso, de olhar de novo, de escutar de novo. E as pessoas falam de mantra, né? Que algumas, não podemos nem dizer se é religião, mas algumas seitas, elas usam, falam mantra. É você repetir, repetir, repetir. O aprendizado, ele vem da repetição. Então tem alguma coisa que é legal, que cabe, né? A Rosângela diz aqui, que perdemos tanto dando atenção em coisas materiais, não damos valor no que é mais importante. Sim, eu acho lindo, né? O celular, a gente distrai, às vezes perde horas. Mas se eu pegasse um livro, né, para ler, que tem as citações, ver o que Jesus falou, né? Ler o que Jesus falou, livros espíritas, livros, né, que tenham algum conteúdo, eu gosto de ir anotando, né? Não risco o livro, mas eu anoto em separado aquilo que me é interessante. Para quê? Para que eu não o perca de vista. Para aquilo ficar, para que eu repita, né? Então a repetição faz. O que nós temos que fazer? Repetição. Mas usar no dia a dia. Opa, isso aqui é legal. Legal para quê? Que nem tinha um palestrante que ele falava, a gente faz evangelho do sovaco, carrega o livro debaixo do braço, a Bíblia debaixo do braço, para lá e para cá. O evangelho, ele é para ser usado, para ele ser aprendido. Eu nunca vou esquecer, no centro espírita, uma falou, você já leu o evangelho? Você tem o evangelho segundo o espiritismo? Ela falou, eu já li. Esse eu já li. E eu falei, não, não leia, tenha ele como livro de cabeceira. Eu falei assim, nunca vou esquecer, a gente estava lá no centro espírita, numa reunião, e a gente abria as reuniões com, leitura, com oração e com leitura do evangelho. E ainda, eu lembro que a Lúcia, irmã da Ângela e da Alzira, estava lá, e a gente leu um trecho do evangelho. E todo mundo ficou olhando um para o outro. Parecia que aquele evangelho tinha sido escrito naquele instante. Ninguém lembrava de ter visto aquilo, lido aquilo. E eu falo assim, cada vez que eu leio o evangelho, eu pego uma coisa diferente. Quando a gente fala aqui à noite, se eu ler amanhã de novo, aparece coisa como se fosse diferente. Então eu falo assim, então a gente tem que ter um livro de cabeceira para me instruir, para me modificar, para que eu possa, na verdade, conseguir, né, aprender aquilo com a persistência, com a repetição. Né? Já acho que alonguei demais também. E quanto a essa parte aí de sofrimento dessa vida, né? Eu acho que eu vi uma citação uma vez, acho que é de um filósofo, acho que deve ser Schopenhauer, eu acho, que ele falou que a vida, né? No caso, ele como era materialista, vida material, né? É um sofrimento entre você querer ter e o tédio de possuir. Ou seja, né? Você sofre para querer ter as coisas, quer ter, quer ter, quer ter. Quando você tem aquilo, você fica entediado com aquilo. E vai sofrer de novo para conseguir alguma coisa melhor. E quando vai ter aquela coisa melhor, vai ter tédio de novo. Quando você compra um carro novo, é mais ou menos assim, né? Você quer ter aquele carro. Quando você compra aquele carro, não dá 2, 3 meses, você está com o mesmo sentimento do carro velho que você deixou para trás. Sabe? Por quê? Porque você já se entediou. E a vida material, se você partir só para a vida material, não procurar a espiritualidade, é isso. Né? É um eterno sofrimento entre querer ter e tédio de já possuir aquilo que você tem. E nunca vai achar felicidade na vida material. A gente vê os milionários, né? Às vezes a gente fala assim, como é que esse cara com tudo esse dinheiro consegue ainda ter depressão, consegue ter, né?
esses problemas psicológicos, porque a vida material não é solução para nada, né? Dinheiro não é solução para muitas coisas, né? Mas não para tudo na vida. Felicidade, isso tudo. Felicidade não se compra, então é bem por aí. E a Rô está falando ali, né? Nós pedimos coisas em oração que temos hoje e não damos valor. Na verdade, a gente nem lembra da última vez que a gente estava com um problema e pediu a Deus e o problema já foi solucionado. É, Hoje nós já estamos com outro problema, dando, né, ela falou a importância. Sim, a importância que nós damos para as coisas, né? Qual que nós devemos dar importância e qual que não deveria ter tanta importância. E com relação, você falou do carro, as crianças, né? Ela quer porque quer um brinquedo. Quantos brinquedos às vezes tem num caixote que ela nem usa mais é, e que em um momento ela queria muito aquilo, era tudo que ela queria, né? é. É Depois mais ou fica menos entediado com aquele monte de que brinquedo, né? E nenhum daquele serve. é assim a vida. Se você não procurar a parte espiritual, se espiritualizar, né, você não vai achar felicidade, né? Vai ser um eterno correr atrás. Bom, vamos lá para iniciar com as preces, ó? Vamos. Então, nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, convidando os espíritos superiores, os nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Então, só agora vamos para a nossa pergunta do seguidor. Assim, muito se fala, né, em luto, né? Como a gente deve superar o luto, né? Relação às crianças, como a gente deve se portar com as crianças? A gente deve contar para as crianças que as pessoas, né, morreram? Como que a gente deve se portar junto às crianças no desencarne de uma pessoa querida? Morte, né? O desencarne que a gente diz no Espiritismo, mas a morte ainda é, né, algo bastante difícil. A gente falava ali, quando falava do Gotas de Paz, né? A gente não gosta de falar da morte, a gente procura não falar da morte. E a gente não deveria falar de morte, né? Com o estilo da palavra. A palavra morte, o luto, ele é algo bastante difícil, né? Porque a gente busca ou corre disso. Não que a gente fale assim, a gente deva procurar a morte, mas a gente deveria falar dela com mais naturalidade. Quando nós falamos de espiritismo ou de espírito, nós falamos, né? Algumas pessoas que falam de espiritismo, ela fala que nós falamos com os mortos, né? Que as pessoas dizem que nós falamos com os mortos. Mas os mortos estão vivos, né? Por isso eles estão falando, por isso eles trazem notícia. É a forma que você lida com ela que faz isso, né? A gente sabe que no México eles fazem uma festa no dia, né? Que eles falam Dia de los Muertos. Eles fazem festa, faz aquilo com a melhor felicidade do mundo. Né? Algumas religiões orientais, elas procuram falar da morte, né? Segundo, eu vou falar assim, eu não vou conseguir ter certeza sobre isso, mas já ouvi bastante pessoas falarem que uma das religiões orientais, ela chora o nascimento do ser e festeja o desencarne, né? Nesse entendimento
entendimento de que vir para a Terra é algo bastante difícil, encarnar, e retornar à pátria espiritual é para ser algo a ser comemorado. Né? O Espiritismo, como a gente falou, ele fala de morte. Ele fala de seres que estão no outro mundo. Né? Então, quando você vai estudar o Espiritismo, ou quando... Tanto é que as pessoas que passam por luto, por perda de pessoas, na forma que eles entendem, né? Essa coisa de perda de pessoas, o local que elas vão procurar é o Espiritismo, para que o Espiritismo possa consolar, trazer alguma coisa. Muitas pessoas não vão na religião dela buscar essas informações, elas vão na religião espírita, tentar. Aí, pessoas que até aquele momento não acreditavam nisso, querem receber uma carta, né, dos seres que se passaram. Então, ele fala assim, como que a gente deve tratar e falar com as crianças? A gente deve falar com naturalidade. Mas para que a gente possa falar com naturalidade, a gente também tem que tratar o tema com naturalidade. Como é que eu vou falar para uma criança de morte se eu ainda não lido bem com isso? Mas a primeira coisa que a gente deve falar é falar com naturalidade. Agora, para eu falar com naturalidade, como eu falei, eu preciso buscar esse entendimento. Como a gente estava falando ainda ali no Gotas de Paz, que a gente deve buscar informação, que a gente deve buscar instrução, e essa é a ideia de Jesus. Aquilo que nos incomoda, aquilo que ainda me faz infeliz, ou que me traz ainda problema, eu devo buscar e entender, porque tem uma explicação, tem que ter uma explicação. E ela existe. Para os espíritas, como as pessoas falam, é muito mais fácil lidar com isso. Por quê? Porque é uma coisa que se fala naturalmente. Né? Se você pegar o livro dos Espíritos, ele fala, até a gente... Eu estava pensando hoje, né? Eu falei, depois que surgiu essa pergunta hoje, e como o nosso estudo, aparentemente, ele é voltado para os adultos, né? Não que não seja e não caiba para as crianças, mas a gente falar, né, mais claramente sobre isso, né, buscar mais informações, trazer o que o livro dos Espíritos diz, o que Allan Kardec diz, o que Jesus, né, é bastante interessante que Jesus fala para os apóstolos que ele vai sair do mundo, né, terreno, eu vou voltar para um pátria espiritual. Nossa, Pedro fica desesperado, os apóstolos ficam desesperados, fala, calma, gente, eu vou voltar. O que a gente às vezes não percebe é que para a gente, em algum momento a gente não estava na Terra. E hoje a gente está. E quando eu não estava, onde eu estava? Se a gente conseguir achar essa relação, fica muito mais fácil. Agora, como a gente falou, falo para as crianças, sim, falar a verdade. Porque é difícil você falar algo a uma criança e depois ela descobrir que aquilo não é verdade. Você fica como enganado, você deveria, né? O que mais a gente ouve das pessoas é quando a pessoa, você não me falou a verdade. Você não me falou a verdade. E é horrível, né? Quando alguém chega e fala assim, você não me falou a verdade. E às vezes as pessoas não falam, não porque querem me enganar, assim apenas para que ela não sofra. A gente tenta tirar as pessoas do sofrimento, é legal, é interessante, mas muitas coisas, e o aprendizado da vida, né, o que a Rosângela tinha falado ali com relação à maturidade, você adquire a maturidade passando por essas situações, vivendo essas situações. O que a gente não pode deixar é que, por exemplo, a criança, ela viva aquilo sem se conversar. A gente sabe, né, tanto a Rosângela Santos quanto a Rô Anzolin aqui, a gente sabe que elas trabalham com crianças, né, elas trabalham com educação de crianças. E o professor, ele tem um pouco disso, né, ele precisa conversar, porque a criança, às vezes, vem à escola com essas preocupações, né, e é difícil, né? E ali cria-se um vínculo entre professor e aluno, e a professora acaba, né, virando uma mãezona. Tanto que é mais, assim, tem muito mais mulheres sendo professoras de crianças do que homens. Você vê poucos homens sendo professor dessa idade ali até 10 anos.
por exemplo. Depois dos 10 já tem mais professores, mas é mais a professora, né? A mãe. Por quê? Porque ela tem esse papel, muitas das vezes, de fazer. E alguns pais, eles, né, até uma discussão ainda, que a gente deixa essa responsabilidade para a escola e para os professores. Não deveria, mas é legal quando um professor ele consegue e ele tem um estudo, né, a pedagogia que ele fala, de poder explicar. O que eu ia falar também, para se falar com as crianças, como a gente falou, tem que falar a verdade. Quanto menor a criança, você deixa ela trazer as questões, as perguntas. Mas nunca deixar de falar. Se ela vier com o assunto, saber que precisa. Por isso, a missão dos pais, quando a gente vai estudar o Espiritismo em si, Allan Kardec, vamos dizer assim, as obras básicas, elas não falam diretamente disso. Elas tratam o tema normal e natural como se fosse para todos. Elas não falam, né? Hoje, o Espiritismo em si, ele divide-se em ensinamento em ciclos, né? Tem juventude espírita, tem aula para as crianças, evangelização, eles falam, né? O início, aquilo que para a Igreja Católica eles falam de catecismo, o Espiritismo ele fala de evangelização. Né? Então tem, né? Todas as casas deveriam ter pessoas preparadas e capacitadas para atender isso. E para falar, né? A Rosângela contando aqui, muitos mesmo, 3 pequenos, mesmo perderam os avós, chegaram chorando, meu avô, avó morreu, é necessário conversar. Sim, é necessário conversar. E eu acho, assim, acho não, eu tenho certeza. Quando eu estava estudando para o tema, né, buscando mais informações, eu estava ouvindo um evangelizador, ele falou que tem livros, histórias da Turma da Mônica, né, em quadrinhos, contando ou falando de temas, reencarnação, perda de entes queridos, morte. E tem vários livros que tratam a morte, tem filmes, né? Acredito que das Disney tem alguns que tratam o tema morte. Então hoje, com televisão, com celular, falar de morte é mais fácil. O que nós não podemos? Virou uma estrelinha. Foi viajar. Nunca. Tratar como ciclo, né? Explicar os ciclos, você tinha falado, né? Nós vivemos a vida em ciclos, né? E tem o ciclo do nascer, do crescer, do morrer, para muitas coisas. Para a vida material é assim. E o que nós temos que tratar? Naturalmente, mas por isso a conversa ela tem que ser constante. Eu ia falar, eu acabei falando de outra coisa, assim, o Espiritismo não trata diretamente, mas ele ensina o adulto, porque o ensinamento, aparentemente, ele é para aquele ser que já tomou consciência de si, que já está pronto para conversar. Ele tem inteligência, ele já sabe do certo e errado, já dá para conversar. E eles tratam o ciclo de nascimento como uma fase para que os pais possam ensinar aos filhos. Então você vai pegar lá o capítulo 14, ele fala de parentesco espiritual, dessas coisas, ele explica isso, que o ser vem na Terra na mão de pais, né, ou de pessoas que acabarão ficando com a educação deles, responsáveis pela educação deles. E o que você tem que fazer? Ensiná-los. Então, ensiná-los é de ensinar qualquer coisa. Os pais, de uma forma geral, eles não pegam essa responsabilidade, eu não entendo, muitas pessoas não têm a responsabilidade do que é criar um filho. Né? Acaba sendo algo, nasce, vai ficar ali, vai de qualquer jeito, e depois você vê quanto é difícil lá na vida adulta quando você não teve uma educação, um aprendizado principalmente sobre essas coisas. Então, o que a gente entende? O Espiritismo ele diz que é função dos pais ensinar. A gente não pode, a vida vai ensinar, a vida vai ensinar um monte de coisa. Mas quando eu consigo aprender dentro de casa, fica muito mais fácil. Então, tratar do tema sim, mas não precisa esperar acontecer algo para contar.
né? Muitas pessoas escolhem filmes para assistir. Escolhem um filme para assistir com as crianças, que fala de temas que elas vão encontrar. Eu estava lendo um livro essa última semana do Augusto Cury. Ele chama até de um romance. Ele criou um romance ali para explicar algumas coisas. E o personagem do livro ele fala isso, que nós deveríamos ter a educação dessas coisas na nossa vida, tanto que ele criou. Eu não sei se ele criou a escola, eu preciso depois buscar mais informações, mas ele criou formas de ensinar crianças sobre todos os temas relacionados às emoções. Por aquilo que nós passamos e nos frustramos. Então, para lidar com as frustrações, lidar com as perdas, lidar com um monte de coisa, tem, né? Ele falou assim, ele criou forma de que, acho que eu não lembro se é 1 hora, a 2 ou 3 vezes por semana, que se trata desses temas. Eu falei, o espiritismo, hoje as casas espíritas, a maioria delas tem a evangelização espírita, onde os pais levam as crianças para tratar desses temas. Existe livro dos espíritos para criança, existem temas evangélicos para as crianças para serem usados. E os pais, aí falam assim, né? Toda casa deveria ter família, o estudo do evangelho, como a gente faz aqui. Reunir-se à mesa uma vez na semana, como a gente já falou, né? O evangelho no lar, e usar esses temas. Falar abertamente, explicando, né? Porque as crianças têm sim curiosidade. E às vezes, quando os pais não falam, elas vão buscar em outro lugar. E às vezes, esse outro lugar é problemático, né? Para ensinar isso. Então, a gente falou assim: falar, você falou, né, na pergunta, como que tratar isso? Como falar para as crianças? Abertamente. Falar com naturalidade. Explicar, sim. Agora, como eu falei, muitas religiões, se ela não tem isso, vai ficar difícil para você falar, né? Para onde vai, né? Porque a nossa pergunta, o nosso questionamento qual é o questionamento? De onde eu vim? Para onde eu vou? Ele um questionamento que todos os seres deveriam, acredito eu, que todos tenham. Mas como não encontra, né? Ah, não vamos falar disso, eu não gosto de falar disso, não é legal falar disso. Vamos falar do quê? Né? Então, conversar sim, buscar informações. Os pais, as pessoas, né? Mas eu espero que isso nunca aconteça. É legal que não aconteça, mas a gente sabe que vai acontecer. Eu percebo que, assim, quando você tem um animal também, um cachorrinho, um gatinho, né? Um pet, em casa, e o pet desencarna, né? Os pais procuram esconder, né? Procuram esconder, procuram comprar outro para substituir ali, e ali seria um momento bom de aprendizado para a criança. Com certeza ela irá sofrer, né? Porque o pet morreu e tal, mas já é um treinamento já, porque vai perder, logo logo ela vai perder, né? Avô, avó, mesmo pai, mãe, né? Sempre vai, os entes queridos vão deixar aqui a terra. Então a gente já poderia já treinar já as crianças já com esses animaizinhos, né? Sim, a perda do animal né? É uma coisa. E não tem como você esconder, né? Ele tá ali e às vezes é muito mais, como você falou, ele vive muito mais às vezes do lado de um animalzinho desse o tempo inteiro do que às vezes com pessoas fora, né? Então, É. morreu. Lógico que alguém distante fica mais fácil falar, morreu, não sei o quê, às vezes não tem essa importância. Mas pode acontecer, e a gente fala assim, ninguém quer, mas é possível de acontecer, a perder pessoas próximas, né? Quantas crianças tiveram seus pais, né, que, que saíram do mundo material para o mundo espiritual e tiveram que passar por isso? Agora, se você já tiver, como diz uma noção, o luto que ele falou, ele é importante. Sentir a falta é importante, sim. Sentir saudades é importante, sim. O que eu não posso é tratar isso como, não deveria, não acontece, por que é assim, por que tem que ser assim? Ou ficar enganando, foi viajar, mas quando volta, né? Virou estrelinha, é muito. Né? Então, vamos tratar. No nosso caso, o espiritismo, a gente trata mais abertamente, né? Porque é a explicação que nos é dada.
Então eu não posso passar para a criança algo diferente, né? Não deveria. Acho que cada pai, ele sabe a forma de falar com o filho dele, ele cria, né? Porque os filhos, eles querem ouvir dos pais, eles gostariam de ouvir das pessoas mais próximas. E é difícil ser enganado e depois descobrir que não era aquilo, né? Estudando isso, eu fiquei sabendo, li uma pessoa que ela não... Contaram para ela uma história que ela foi saber depois que não era, e ela ficou muito chateada com isso. Ela carrega como um trauma para a vida não terem contado a verdade. Né? Então, então, a verdade ela tem que ser dita. Como que vai falar? Vamos buscar informação, mas tem que ser contado. Né? Lógico que eu falo assim, criança de 2, 3 anos é mais difícil, ela não tem ainda essa noção. Mas as crianças que já entram, já têm a idade para alfabetização, elas já conseguem sim falar de uma forma, não, lógico, como adulto, mas falar sim do tema, contar do tema. Então, eu falo assim, existem sites que falam disso, psicólogos, né? Quando se alguém perceber que algo é mais ainda difícil, é procurar um especialista. Mas eu ouvindo, né? Ouvi vários psicólogos tratando do tema, eles falam, é a verdade. É não esconder, é contar a verdade. Para os mais novos, deixa ele ir conduzindo, fazendo as perguntas, mas nunca ser enganado, falando a verdade sobre o tema, como a gente falou, da forma que a gente gostaria que alguém falasse para a gente também tem que falar para esses seres, né? Que eles vão lidar com isso, sim, vão precisar aprender com isso. Mas acredito que a gente consiga, eu falei, de a gente depois buscar mais temas diretos sobre a morte, falar mais diretamente o que o Espiritismo entende sobre isso, como que é tratado, né? O que a gente deveria aprender, como que a gente deveria aprender. Sim. Acredito que seja. Vamos lá para a nossa passagem do Evangelho? Então, sim. 7, parágrafo 13º. Terceiro, ele é curtinho também. Isso. Aí pode concluir então, Oswaldo. Não tem passagem nenhuma. Eu vou ler ele, que é bem pequenininho, e a gente vai falando. Tá, né? O item 13, ele fala da ação da prece ali, que a gente iniciou com ação da prece e transmissão do pensamento. Nesse item 13, é bastante interessante, a gente precisa entender, quando a gente vai estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, ele entra com um tema, né? Allan Kardec vai falar de um tema, aparece em cima, mesmo dentro de um capítulo, e depois ele vai dividindo a gente chama, eu falo de itens, né? Ele numera. Ele começa numerando lá no primeiro, quando inicia o capítulo, depois ele vai dando sequência. Esse que nós estamos, ele está dentro do ação da prece e transmissão de pensamento. Nós já falamos dos outros itens, né? Deixa eu só pegar aqui para a sequência. Ele começa no 9, então nós falamos do 9, do 10, do 11, do 12, hoje é o 13. Quando ele divide em numeração, é porque ele vai falar de uma forma um pouquinho diferente do que ele iniciou. Então, cada item numerado, ele entra num item específico sobre algo um pouquinho diferente. No 13, ele diz assim, quando Deus, né, vai atender o nosso pedido, ele diz assim, ao atender o pedido que lhe é dirigido, Deus, frequentemente, ele falou, forma frequente, né, quase sempre dessa forma, tem em vista, quando ele vai atender uma oração, ele tem em vista recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. Para atender uma prece, Deus vai, ele fala assim, frequentemente, ter em vista recompensar a intenção. Né? Porque quando eu estou fazendo uma oração, eu tenho uma intenção sobre aquilo que eu estou pedindo. Quero conseguir alguma coisa. E se Deus vai responder, ele leva em consideração, né, a intenção. Com que intenção ele precisa disso? Devotamento, né? De que forma ele está querendo isso. E fé, né? Não acreditar realmente como que vai acontecer. Então, foi a fé do que ora. Aí ele diz assim, olha como que é interessante para a gente entender. É por isso que a prece do homem de bem, ela tem mais mérito aos olhos de Deus e maior eficiência. O que quer dizer isso? Aí embaixo ele coloca, o homem vicioso e mau não consegue orar com fervor e confiança, que só são alcançados pelos sentimentos de verdadeira piedade. Quando nós vamos
aprender sobre como funciona o tribunal, entre aspas, de Deus, como é que age, né? Como é que Deus recompensa ou não as pessoas que lhe dirigem ou as pessoas que estão sob sua guarda, né? Então ele diz assim, Jesus diz assim, né? A cada um segundo suas obras, ou seja, nós vamos receber de acordo com o que nós fazemos. Então ele diz, se eu levo a vida corretamente, faço tudo, procuro, não que eu faça, eu procuro fazer tudo de certo, estou sempre com aquela intenção de fazer o correto, não estou com maldade, estou sempre, né, dentro da caridade. Deus olha isso, que eles chamam de merecimento, aqui no Brasil a gente falam de meritocracia. Então fala assim, Deus também olha dessa forma. Ah, mas os outros não são atendidos? Por isso que existe, né? A gente fala mecanismos que mostram para nós o que nós devemos ou não devemos fazer, ou nós recebemos de Deus de acordo com essa forma. Então, ele diz, né? Para o homem vicioso, a pessoa que faz errado, é muito mais difícil de pedir, porque na consciência dele ele já tem essa ideia. Tem gente que não gosta nem de ir na igreja. Por quê? Porque vão querer que eu mude a minha forma de ser. Então as pessoas querem receber de Deus sem fazer mudanças na vida. E isso é muito difícil, né? Esse item ele fala claramente disso. Jesus fala assim, a cada um segundo suas obras, o amor cobre uma multidão de pecados. A gente falou esses dias, eu fiz algo de muito ruim na minha vida. A gente falou semana passada. Eu vou a vida inteira ser castigado por Deus, né? No nosso entendimento de castigo? Não, porque Deus não castiga. A ideia de Deus é ensinar, é que eu aprenda a fazer as coisas. Então, quando eu aprender, eu não tenho mais necessidade de passar por aquilo, porque já é algo aprendido. Eu não preciso passar. A professora não vai me repetir a lição depois que eu aprendi. Ela vai passar para uma próxima lição. Por que ela precisa repetir a lição? Porque ainda não se aprendeu. Então, ela tem que voltar. Eu tenho que ir até aprender. Então, Deus não castiga. Ele permite que eu refaça. Então, é muito mais fácil quando eu já estou no caminho, eu não vou precisar passar por aquilo. Então, um dia eu errei, beleza, errei. E agora? Agora não vou errar mais, como a gente tinha falado no Gotas de Paz. Eu tenho que aprender com aquilo que eu erro. Eu errei e não deu certo, eu não posso repetir isso, porque vai dar errado de novo, e já é com certeza isso. Então, o que eu preciso? Eu preciso aprender a fazer o certo. Fazendo o certo, eu vou receber. Ou melhor, eu não preciso passar pelo sofrimento daquilo que errado eu fiz, quando eu faço corretamente. Então ele diz, é muito mais fácil. Então o que Deus faz? Ele olha, se eu tenho merecimento para mudar aquilo, eu estou trabalhando, né? Quando a gente iniciou o estudo desse evangelho, né? Se a gente voltar lá no início do capítulo 27, Jesus ele fala, tem acho que a segunda parte ele fala, 2 homens subiram para orar, ou seja, 2 homens foram à igreja. E dentro da igreja, um fazia de uma forma e o outro fazia de outra. Por isso que é interessante, né, quando a gente a ideia de Allan Kardec no espiritismo ela é essa, né? As pessoas falam, mas por que a turma valoriza tanto Allan Kardec, falam tanto de Allan Kardec? O Allan Kardec foi a pessoa escolhida para passar para nós esse entendimento. Então, quando a gente vai estudar o Evangelho e pegar lá no começo, ele explica sobre alguns personagens citados por Jesus. E nesse da prece, ele cita um publicano e um fariseu. A gente tem que retornar lá no comecinho do capítulo e ver quem era o fariseu. Os que eram detentores da religião. Eram as pessoas que achavam que faziam o correto. Eram as pessoas que se achavam como as melhores pessoas do mundo sem ser, fazendo errado. E o publicano? O publicano era um trabalhador que escolheu trabalhar para o governo romano para ganhar dinheiro. Um serviço que a maioria das pessoas não queriam fazer, que era cobrar imposto das pessoas
né, do mesmo povo dele. Então eles escolheram isso. Por escolherem isso, eles eram vistos pela população, eles não eram pessoas ruins, eles não faziam coisas ruins. Eles trabalhavam cobrando imposto. Mas as outras pessoas falaram, imagine, o cara vai cobrar imposto de nós. Então ele não vale nada. Começaram a tratar com pessoas ruins, sem ser. Jesus utiliza os dois. O fariseu subia, ia lá no templo e falava, olha Deus, eu sou maravilhoso. Eu conheço a religião, eu conheço a lei, eu faço isso, eu dou dízimo, eu jejuo, eu cumpro as obrigações da religião, o culto da religião, eu faço tudo certinho. Não sou que nem aquele ali, já começou a apontar o dedo pro outro, que é ladrão, que isso, que aquilo, que faz coisa errada. O outro, sabendo o seu lugar, sabendo que não era bem visto, ele só pedia a Deus, tem misericórdia de mim, pois eu sou um pecador. Aí Jesus pergunta, qual dos dois foi atendido na sua oração? E aí ele fala que é esse, né? Que foi verdadeiro. Então, qual é a oração atendida? A oração verdadeira. Oração que não tenta enganar. Só que hoje a maioria das pessoas vai à igreja e acha que Deus fica ali dentro da igreja e não sai dali. É um alienado. Fica preso ali naquele lugarzinho. E ele me vê quando eu entro na igreja e fala, nossa, ele veio na igreja, nossa, ele veio de terno, nossa, ele veio perfumado, nossa, ele trouxe a Bíblia. Nossa, ele cantou todos os cânticos que deviam cantar. Ele levantou e sentou todas as horas que tinha que levantar e sentar. Então ele é maravilhoso. E o que ele faz da porta para fora da igreja, para Deus não importa. Esse é o entendimento de algumas pessoas. Só que nós vamos aprender pelo Espiritismo que Deus sonda o nosso coração 24 horas por dia. E não é o que eu faço dentro da igreja, é o que eu faço a todo momento que conta para isso. Né? Então, eu tenho que ser uma pessoa boa 24 horas por dia, não só dentro da igreja. É mais ou menos isso que diz, ele diz assim, ó. Do coração egoísta daquele que apenas ora com os lábios, sairão da sua boca apenas palavras, mas não os sentimentos da caridade que dão a prece seu poder. Então, o que mais vale? Ele diz, a pergunta, não é mais vale uma oração ou vale uma ação? Vale a ação. O que é muito melhor, eu ficar em casa rezando ou estar fazendo algo de bom para alguém? O que conta mais aos olhos de Deus? A ação que eu tenho, as coisas que eu estou fazendo pelo bem, e não orar. Orar é bom sim, em alguns momentos a oração é bastante importante, mas a ação também é importante. Então as pessoas acham que orar, estar dentro da igreja e falar da religião e falar de Deus é mais importante do que ser uma pessoa boa. Então o que para Deus é mais importante? Que você seja uma pessoa boa, que você seja uma pessoa caridosa. Esse item fala expressamente disso. Sim. Beleza, vamos encerrar então. Ok. Deixa eu ver, não tem nada, não. Então nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e agradecer por esses momentos. Como falamos no Gotas de Paz, que tudo isso que foi falado aqui e que é importante para nós, que possa caber na nossa vida, que nós possamos usar isso no nosso dia a dia, junto aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos irmãos, pedindo as correntes espirituais que nos auxiliam, para que possam dar um passe espiritual a todos nós, participantes dessa live, as correntes médicas, correntes passistas, trazendo do laboratório espiritual o remédio e colocando sobre essas águas que cada um disponibiliza em seu recinto, colocando ali o remédio para a necessidade de cada um de nós. Vamos pensar naqueles seres que pediram as orações para nós, a nossa irmãzinha Ivete está aí presente, né? Que os médicos da matéria sejam orientados por esses seres maravilhosos,
visitando o seu recinto, auxiliando em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. A nossa irmã Gemima, também no seu recinto, recebendo auxílio dos espíritos superiores, dos nossos amigos espirituais, das correntes médicas, auxiliando em seu tratamento, auxiliando os médicos da matéria, em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. E peço também a todos aqueles que estão passando por momentos mais difíceis, ou que conhece alguém que está passando por um momento mais difícil, que neste momento concentre o seu pensamento nesse ser, nesse irmão, no seu recinto, para que eles também nesta noite possam receber esse passe espiritual e que possam também ser auxiliados em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. Sim. Que assim seja. E aproveitando esse momento de vibração, de paz, de harmonia, vamos juntar essas vibrações boas desta oração, juntando com os bons pensamentos, as boas vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam. E nesse momento nós vamos auxiliar aos nossos irmãos mais necessitados, onde quer que se encontre o irmão necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles essas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, dos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para o tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontra o irmãozinho necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontra o irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse, onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente nesse momento, nesta live, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. E aproveitando então esse momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. E assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando esse nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Então, boa noite a todos, que a paz de Deus e de Jesus fiquem com todos. Até mais volta, segunda-feira que vem. Seja. Obrigado, Fábio. Uma boa noite a todos. Obrigado a todos. Uma boa semana. Nos encontramos na próxima segunda-feira.
Em nome de Deus, em nome de Jesus. Até Assim mais. seja.